Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da CSN, CSNA3, pregão desta quinta-feira, dia 4 de junho. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado e toda a parte de análise que tem no canal. Diariamente temos Radar do Mercado, todos os dias uma live aí para você solicitar suas análises a partir das 10h45. E também a análise de fechamento do pregão, todo dia após o encerramento do pregão. Além disso, tem análises especiais, no mínimo 2 por semana, como essa que está sendo produzida aqui agora. Para que você possa se inscrever gratuitamente, é só você passar aqui no canto inferior direito do seu vídeo o mouse, o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se. Vai aparecer na sequência uma opção para você clicar e se inscrever no canal. Se essa imagem inscreva-se não estiver aparecendo para você, na parte inferior também do vídeo, vai ter a opção aí, um botão para você se inscrever gratuitamente no canal. Lembre-se aí de deixar o sino das notificações devidamente ativado para que você possa ser notificado toda vez que tiver aí um novo conteúdo aqui dentro do canal. E para você receber recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, carteira de ações, informações relevantes e também vídeos exclusivos, basta você instalar o aplicativo DV Invest no seu celular ou no seu desktop. Desta forma, você vai passar a receber todo o meu conteúdo aí, testar gratuitamente esse serviço organizado em diversos canais dentro do aplicativo DV Invest, disponível para iOS e também para Android. Ou seja, é só você instalar o aplicativo no seu celular ou no seu desktop. Lembrando que na parte inferior aqui do vídeo, na descrição desse vídeo, tem o link aí para a loja da Apple, do aplicativo para a loja da Apple e também para a loja do Google. Vamos então aqui na análise especial da CSNA3, onde o foco é falar do longo prazo até o curto prazo e o objetivo então é pegar o cenário como um todo que se encontra o papel nesse momento. É interessante para compra de longo prazo? Não está. Está interessante para compra de curto prazo, para compra de médio prazo, ali olhando para um gráfico semanal e mensal. Enfim, a ideia é justamente passar por essas periodicidades aqui, anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, para traçar um cenário como um todo desse ativo. Começando aqui então pelo gráfico anual, sinal um pouco mais negativo, né? O ativo vinha dentro de uma sequência aqui de movimentação para cima, que é uma sequência de mínimas ascendentes, e quebrou essa sequência nesse ano. Um movimento muito forte para baixo que anulou esse candle aqui, que rompe um topo anterior, que rompe uma máxima ali importante anterior. Não chegou nem a ser tanto um topo, né? Subiu, gerou aqui uma queda e aí gera isso aqui para cima e rompe e perde essa mínima, que é um sinal mais negativo. Então vai ser muito importante nos prazos menores, o lado positivo, né, que está se sustentando aqui, deixando essa sombra inferior por enquanto, está tendo uma boa recuperação agora, e o importante seria esse ativo se permanecer acima não só da média móvel de 13 períodos, mas também dessa região aqui, ou seja, uma região que ficou testando ele durante um bom tempo, e agora é importante que se mantenha acima da região ali por volta dos R$ 9,50, aqui R$ 9,43. E não só se manter, mas gerar sinal de alta, por exemplo, ou no gráfico semanal ou no gráfico mensal, um pivô de alta acima desse patamar, aumenta a probabilidade de recuperação dentro do ano e, consequentemente, traz um cenário ainda melhor para se buscar operações de prazo maior em cima de CSNA3. Porque nesse momento ficou com um sinal de enfraquecimento do movimento aqui de subida, um sinal de topo abaixo do topo anterior, que o topo lá da máxima histórica, atingido lá no ano ali de 2008, né? Pegando aqui, ó, 2008, quando atingiu a máxima histórica e depois disso não conseguiu mais voltar para esse patamar. Indo para o gráfico quadrimestral, nós temos aqui o ativo dentro basicamente ainda tecnicamente falando, dentro de uma tendência de alta, no gráfico quadrimestral, só que quando ela vem em um movimento aqui para baixo e se aproxima muito do fundo anterior, essa tendência dá um sinal de enfraquecimento, ou seja, perdeu uma certa perspectiva para cima no papel. E outro ponto importante, quando você tem um candle desse tamanho que faz um pivô de alta, gera um pivô de alta, não gera a superação da máxima dele, ou faz o contrário, perde a mínima dele,
Isso é um sinal de enfraquecimento dessa tendência, ou seja, para mim a tendência, apesar de estar ainda com topos e fundos ascendentes, a tendência é mais para indefinida. Então vai precisar aqui de um sinal extra para aumentar a probabilidade de seguir, para melhorar o cenário para seguir um movimento de subida. Qual seria esse sinal? Seria, por exemplo, esse candle aqui do quadrimestre, esse candle que representa um quadrimestre, fechar mais aqui para cima de uma zona de resistência que tem aqui por volta dos 11,50. Acima dos 11,50, fechou assim e gerou nova máxima, aumenta a probabilidade de subida, porque aí seria um sinal de confirmação de fundo em cima de um nível de preço importante. Ou seja, o papel está em um momento muito importante em termos de definição da tendência, de um cenário mais positivo para uma tendência de prazo maior. Porque se observar aqui, ó, do ponto que se encontra, traçar uma linha basicamente horizontal, vai perceber que ali para trás era uma região de fundo, que deu aqui uma parada também no preço, que aqui virou resistência, que aqui virou resistência, aqui virou resistência, gerou um grande candle aqui de baixo, esse candle preto aqui, um forte candle de baixa no ativo. Então, isso tudo é um patamar importante de resistência, que agora está funcionando de novo como patamar de resistência. O que seria interessante ter acontecido era o ativo recua e gera o quê? Um sinal de fundo aqui acima desse patamar. Seria o sinal mais relevante por parte dos compradores. Por isso que eu estou mencionando, para gerar um sinal positivo, voltar aqui a fechar mais para cima dos 11,50 e gerar nova máxima seria algo mais relevante. Então, por volta de um patamar de R$ 10,50 é um grande desafio nesse momento para esse papel. Quando eu falo por volta, que pode ser ali um pouco para cima na faixa dos 11,15, um pouco até para baixo na faixa dos 10,41, enfim, tem resistência 10,41 na faixa ali dos 11,15, enfim, uma região mais testada. É uma faixa de preço mais testada, é a faixa de preço dos R$ 10,41 até os 11,15. Faixa de preço mais relevante. Fechando aqui para cima, sinal mais importante aí de subida para esse papel. Então está no momento importante CSNA3, ou seja, que a definição, a escolha aqui do papel para se colocar agora, só olhando o gráfico anual e o gráfico quadrimestral para a compra de longo prazo, não está fácil nesse momento por conta de haver uma necessidade de ter um sinal um pouco mais relevante, porque pode oscilar aqui, já deixou uma sombra superior ou inferior, que é o último sinal, então traz um sinal que pode trazer realmente um movimento de subida, mas está aqui nessa briga agora nesse patamar. Se não gerar esse sinal de alta aqui, ou seja, esse candle aqui terminar fechando para baixo da média, seria a sequência de máximas descendentes e a continuidade do movimento de queda do ativo. Então, faltando aí alguns sinais um pouco mais relevantes por parte dos compradores para ter uma expectativa maior de alta de longo prazo na CSN-A3, para pelo menos tentar recuperar isso aqui que foi perdido após oscilar para baixo da mínima desse candle e ter vindo para baixo desse patamar. Indo para o mensal, nós temos o que no gráfico mensal? Uma tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Esse é o cenário gráfico no mensal, topos e fundos descendentes. O que é que isso significa? Que significa que existe uma chance de gerar um novo topo descendente. A tendência ainda é de baixa, está batendo ali na média. E olha o ponto, como esse ponto é importante, que eu estava falando do gráfico quadrimestral. Olha aqui para trás no mensal. Essa região desses dois topos anteriores aqui, lá na faixa por volta ali dos R$ 10,80, aí depois tem uma região ali na faixa dos 11,42 e mais acima esse fundo aqui na faixa dos 11,79. Então, desde a mínima desse fundo é na faixa de 11,22. Então, se eu traço aqui uma linha aqui assim, ó, olha só como aqui chegou aqui nesse ponto, e isso aqui seria um sinal bem interessante para compra. Só que o que aconteceu? Essa compra foi anulada, gerou stop para essa operação. Se você compra pelo gráfico mensal, gerou stop, sinal de saída dessa posição. E a ação vai lá e despenca aqui para baixo, ou seja, tendência de baixa no papel. E nesse momento ela voltou justamente para a região aqui, ó, pegando essa máxima aqui, ela voltou para essa região, desse topo aqui, desse aqui e basicamente desse fundo anterior. Então por isso que está num ponto muito importante ativo e agora brigando justamente com aquela região que eu já comentei dos 10,50 lá do gráfico quadrimestral, junto da média móvel 3 períodos. E tem outro ponto aqui importante, que é colocando o Fibonacci em cima desse movimento de queda. Só para deixar claro, eu estou usando o Fibonacci logaritmo. Tá? Numa última análise que eu fiz aqui, eu botei o Fibonacci no Ibov, todo mundo perguntando por que não estava batendo os números. Só para me mostrar aqui, ó, já aproveitar no próximo para mostrar as configurações. Aqui no Fibonacci eu deixo isso aqui desmarcado. Então tem um Fibonacci aritmético e tem um Fibonacci logaritmo. Então eu estou usando o logaritmo aqui no Profit. Então aqui nós temos, ó, uma
resistência proporcionada pela retração de 61,8% do Fibonacci, ou seja, é um nível de resistência onde o preço pode parar de subir e começar a cair. E aí junta isso aqui representa algo mais? Aí você vai lá, algo mais? Sim. Então torna ainda mais relevante essa zona de resistência para o ativo. A média móvel, retração de 61,8%, fundo anterior. Isso é um ponto que abrir uma compra aqui não é algo fácil nesse momento, ou seja, não é algo que eu faria neste momento abrir uma compra no nível que se encontra, porque existe uma chance de ter uma correção. Teria que avaliar um prazo menor como gráfico semanal para se buscar aí algum sinal de que os vendedores não estão fortes nessa zona de resistência, começaram a entrar a pressão vendedora, mas não está indo muito longe, e depois gerar um sinal de alta que aí aumentaria a chance de voltar aqui para cima. Qual seria realmente o melhor cenário para operações nesse momento em cima de CSNA3, focando até no prazo dos 11,50 aqui, que eu coloquei aqui nesse patamar. Aqui é essa região dos 11,42, 11,41 que eu falei lá, e aqui esse fundo anterior, ou seja, ficou aqui no mensal de lado e gerou ali um pivô de alta, bom sinal. Fez a mesma coisa no gráfico semanal, pode até não ser no mensal, pode ser no semanal. Também um sinal interessante na CSNA3. Então é um ativo para ficar atento aqui no processo de correção. Mas segue dentro do quê? De um movimento de alta no gráfico mensal. Não significa dizer que vai parar aqui. É um ponto para ficar bem atento e tomar cuidado com operações de prazo maior em cima desse nível de preço. Depois disso, vamos falar aqui da CSNA3. Então, qual o ponto, só para falar também um ponto importante, qual o ponto de suporte? Qual o lado positivo desse movimento de subida? Ter voltado para cima, primeiro na queda parou em cima de fundos anteriores, e na hora de voltar, que já tinha perdido, por exemplo, isso aqui, voltou e conseguiu fechar acima desses níveis. Já é um sinal de que os compradores voltaram ativa no papel. E agora chegou no desafio, outro desafio importante, outro nível de preço importante, que é a gente monitora em prazos menores para ver a real força por parte dos compradores em cima desse papel. No gráfico semanal, a gente tem já uma tendência de alta aqui, um pivô de alta no gráfico semanal. Cada barrinha dessa aqui representando aí uma semana. Então temos um pivô de alta, pegando a projeção de alta dessa tendência atual, desse pivô, fazendo primeiro a projeção aqui alternada, teríamos um primeiro nível que já foi atingido, 10,06, e o segundo nível, 12,19. Que nível é esse, Dalton? Significa dizer que esse tamanho de movimento aqui projetado acima do 7,32, pegar todo esse movimento, projetar ele inteirinho aqui acima do 7,32, a gente teria um objetivo em 12,19, ou seja, 100% desse movimento aqui sendo projetado acima do 7,32. Só que antes existe o quê? Fundo anterior no semanal, mais toda aquela região lá que eu já comentei de resistência lá do gráfico mensal. Vou deixar até o mensal aqui desse lado de cá. Toda essa resistência aqui, toda essa região aqui, mais um fundo anterior. Então, existe isso aqui e mais o gap aqui de baixo, que ela bateu e está respeitando esse gap de baixo. Depois de um grande candle de alta que gerou pivô de alta, faz sentido ter alguma semana de correção, ter alguma correção desse movimento mais esticado para cima, que a gente vai ver no gráfico diário. Então, existe ainda a chance de poder ir direto para 12,19, que seria ideal. Por quê? Porque já iria trabalhar acima daquela região dos 11,50, e aí gráfico diário passando a gerar sinal de alta aqui vai reforçando cada vez mais a chance da gente ver esse ativo gerar um sinal mais relevante em prazos maiores, porque o curto prazo e o médio prazo, que seja o médio prazo que pelo gráfico semanal já está em tendência de alta. No gráfico mensal ainda não é a tendência de alta, está num ponto importante. Então existe uma chance real disso aqui a gente ter às vezes um processo de correção, que aí seria muito bom, outra forma de entrada, né? Pelo semanal eu abriria compra aqui, eu não abriria compra aqui, por mais que esse ativo continue subindo. Pode-se usar alguma estratégia de compra num prazo menor, que é o curto prazo gráfico diário. Mas aqui, entrar comprando na resistência com stop aqui embaixo, fica um stop mal localizado e você ainda com uma resistência muito próxima. Mas, se o semanal gerar um movimento aqui lateral ou de baixa e proporcionar um pivô de alta, seria um sinal mais positivo ainda, que é aquela questão de se sustentar acima da região lá que eu mencionei no gráfico quadrimestral, até aqui mesmo no gráfico anual, na faixa ali acima dos R$ 9,43, que no mensal é aquela região aqui de topos anteriores, que é por volta dos
R$ 9,55, ou seja, essa região dos 9,55 a 9,43 é uma região importante de suporte que pode apoiar o preço ali no movimento de correção, seja do diário ou do semanal, e gerar um sinal de alta onde você busca uma compra nessa faixa de preço. Para quem está posicionado já no médio prazo, tem a opção, pelo gráfico semanal, de trabalhar com stop abaixo da mínima dessa semana, a partir de segunda, e também, que seria a partir do dia 8/6, e também colocar um stop mais bem protegido aqui, pelo menos deixar o ativo trabalhar aqui nessa região e buscando tentar pegar um prazo maior aí dessa operação na CSNA3. Lembrando, por que um stop aqui? Porque aqui ela gerou um pivô de alta, assim como aconteceu lá no gráfico quadrimestral, aqui o gráfico de 80 dias gerou esse candle, pivô de alta. Se voltar para baixo dessa mínima, desconfigura a tendência. Fica com a tendência mais para uma tendência indefinida, ou seja, perde um sinal de força, um rastro aqui que deixou no gráfico, uma marca no gráfico de força por parte dos compradores, os vendedores anulariam essa sinalização positiva. Então, por esse motivo, não seria bom para a atual tendência de alta de médio prazo no gráfico semanal da CSN, ela voltar para baixo, o preço voltar para baixo de R$ 8,46. Depois, vamos então aqui falar de gráfico diário. Temos aí a tendência de alta, topos e fundos ascendentes, gerou um bom movimento de subida, pegando até aqui a questão de projeção de alta em cima desse pivô, olha lá, 100% de projeção desse movimento aqui. A partir desse ponto a gente teria um objetivo lá por volta dos R$ 10,90, bateu lá e entrou pressão vendedora. Mas só porque bateu nisso? Não, é um encaixe de vários pontos, né? Lembra lá do gráfico dos prazos acima? Retração do Fibonacci, lá do gráfico mensal, retração Fibonacci em cima desse movimento aqui de 61,8%, região de topos anteriores, gráfico semanal batendo em cima de um gap de baixa, em cima de um fundo anterior, enfim, é uma sequência de pontos de resistência que aumenta a probabilidade de entrada de pressão vendedora. Aí você observa que o ativo gerou um grande movimento de subida, chegando nesse patamar, aumenta a probabilidade de se ter um movimento de correção. Como a tendência de alta, esse movimento foi relevante para cima, mostrando força por parte dos compradores, eu ainda me interessaria por abrir a operação de compra de swing trade, mas não num nível aqui não muito próximo da resistência. Seria interessante acontecer uma correção maior no preço, ou seja, um movimento de baixa ou ficar um bom tempo aqui de forma lateral para buscar uma compra de pivô de alta. Qual seria, por exemplo, um dos níveis aí que poderia buscar entrada? Olhando aqui como a resistência é muito importante, seria legal que se voltasse, não que vai voltar, para compra de fundo ascendente, na região ali dos 50% a 61,8% do Fibonacci de todo esse movimento de subida de 8,19 a 11,26. Caso ocorra aqui um retorno para a faixa de 9,61 a 9,26 e sinal de alta, eu me interessaria em abrir compra de swing trade nesse papel. Então temos swing trade, gráfico diário e gráfico semanal, que já seria um pouco mais para médio prazo, ambos em tendência de alta, mensal ainda em tendência de baixa, quadrimestral com um momento importante ali de indefinição, mas sem perder tecnicamente os seus topos e fundos ascendentes, e o anual com sinal de topo descendente. Então temos por um prazo maior o ativo no momento de indefinição e já os prazos menores mostrando força por parte dos compradores. E chegou no momento de definir aqui se quem vai prevalecer vai ser realmente a força maior do sinal que foi gerado no gráfico quadrimestral de perda de força, ou mesmo no gráfico anual, a gente vai ter uma retomada aqui de movimento de subida. Pela forma como chegou aqui, aumenta-se a chance de a gente ter algo aqui para cima dessa região. Então, por esse motivo, ficaria mais interessado em monitorar operações na ponta compradora em cima de CSNA3. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.